Gente, boa tarde a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando do umbral. As pessoas estão atoladas, estão chafurdadas na lama, tanto do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual. É uma tragédia, não é? Então, para que você tenha uma ideia, tenha uma noção disso, é preciso expandir a consciência, é preciso ter uma noção melhor do que é a consciência. Mas às vezes fica você fica mexido, você fica incomodado e você às vezes quer ajudar, não é? Quer ajudar o seu amigo, o seu parente, o seu irmão, as pessoas que estão à sua volta, você percebe e quer ajudar. Então, muitas vezes você quer fazer alguma coisa. E aí você vai lá e pega a pessoa, pega pelo braço e aqui, vem para cá. É preciso de mais informação. Tem uma nova onda de informação que está chegando agora. Ela vai é, contribuir, ela vai colaborar, ela vai te ajudar, mas você então vai lá e pega a pessoa, pega pelo braço e traz para cá, tira de lá. Mas assim que você solta, ela volta para lá, ela volta para a lama e quer permanecer na zona de conforto daquela lama, daquela sujeira toda, e mergulha na lama, pensando que tudo aquilo é ouro. E assim, você não consegue, não tem como. Mas às vezes a pessoa que está chegando, está entusiasmada, está já desfrutando desta nova onda de informação, mas ela não tem a noção suficiente para entender que a pessoa só vai sair do umbral, só vai sair dali da sujeira, da lama, se houver uma expansão de consciência, mas isso demora um pouco para chegar, embora a nova onda de informação já tenha entrado para ela, mas não significa que ela tenha a noção bastante, tenha conhecimento bastante para entender que as mudanças só podem acontecer com a expansão da consciência, né? E porque só mesmo com a expansão da consciência é que a pessoa vai conseguir se libertar, que ela vai sair do umbral, vai sair da sujeira, da lama. E assim acontece com uma grande, imensa quantidade de pessoas que estão chafurdadas na lama. E então, mas a pessoa, você, eu ou qualquer outra pessoa que não esteja ainda bem informada, cuja ficha ainda não caiu no que se refere a entender que as mudanças só podem acontecer com a expansão da consciência, então nessa hora, às vezes você sai e vai ajudar, vai tentar ajudar. E fala da novidade, fala da nova onda de informação, fala da mecânica quântica, né? Fala desta nova onda de informação da mecânica quântica, mas é difícil, é muito difícil obter o resultado sem que haja a expansão da consciência. Então, não tem jeito, precisa trabalhar no sentido de expandir, de incentivar a pessoa na expansão da consciência. Tem que fazer o estímulo para estimular. Aí você entra naquela questão do estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Quando a resposta é de expansão da consciência, da mudança na consciência, aí sim começam a acontecer os resultados. A pessoa já entende que ela tem que sair dali, que ela tem que entrar para uma nova onda de informação. E é disso que nós estamos falando, desta nova onda de informação da mecânica quântica que chega agora com a física quântica e suas ferramentas. E a nossa ferramenta aqui, nós estamos estudando
a ferramenta da ressonância harmônica, que é uma ferramenta que agrega uma infinidade de outras ferramentas, né? E por isso é que a gente dá prioridade para a expansão da consciência, ou melhor dizendo, para a, a gente dá prioridade para esta ferramenta da ressonância harmônica, em que aborda uma grande quantidade de outras ferramentas, né? Então, é a ressonância harmônica que traz a evolução espiritual, traz a expansão da consciência, traz uma série de outras informações, mas traz, sobretudo, a informação sobre como funciona o universo. Porque não pode haver expansão de consciência alguma, não tem como haver a expansão da consciência se você não sabe como funciona o universo, se você não tem a mínima noção de como funciona esse lugar no qual você se encontra. E aí fica difícil. Então, a nossa conversa vai em torno da expansão da consciência, vai, sobretudo, no que se refere a, a, ao funcionamento do universo. É preciso entender sobre como funciona o universo para que haja expansão de consciência e aí a pessoa é, começar a acordar, começar a, a ter uma noção mínima do que seja o funcionamento do universo, porque aos poucos a ficha vai caindo, você vai entendendo, vai reconhecendo que tudo aqui é feito de átomos e o átomo tem um campo e esse campo é o campo eletromagnético que ele é que comanda a consciência da pessoa, a pessoa com a consciência um pouco mais expandida é sinal que ela já começa a entender do funcionamento do universo. Então, para poder escapar da lama, para escapar do umbral, tem que haver primeiro a expansão da consciência. E nós então vamos conversar desse assunto aqui hoje para clarear um pouco mais, para que a gente possa entender melhor sobre como funciona, sobre como é a expansão da consciência, para que a gente possa é, melhorar neste quesito de ajudar os outros. Porque para ajudar as pessoas, você tem que estar consciente de que isso só pode acontecer com a expansão da consciência. E a população, de um modo geral, está mergulhada no umbral, está envolvida na lama, tanto do ponto de vista físico, mental, do ponto de vista físico, mental, emocional, espiritual. A pessoa, em grande quantidade, a população está nesta situação de desespero, de muito sofrimento. E não tem como não tem como obter resultados para poder se livrar de toda esta situação complicada, de toda esta lama, essa sujeira toda, se não tiver uma nova onda de informação, se não tiver uma ferramenta para a expansão da consciência. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você. Eu acho o seguinte, em relação a isso, premissa básica assim da minha vida é que conhecimento liberta. E a partir daí a gente vai para ação, obviamente. Mas tem uma questão muito importante que eu acho que é a questão de interferência na comunicação. Que eu percebo que um dos grandes problemas hoje em dia é que tá aí para todo mundo, né, esse mundo novo, né, da física quântica. Tem muitos estudos, né? Eu gosto muito de estudar outros lados espirituais também, vamos dizer assim,
que de verdade vão fazer a gente ter uma abertura maior de consciência. Mas as pessoas veem isso e elas, o que que acontece? Por que eu acho que é tão difícil, na realidade, isso ser maioria, né? Ser um comportamento da maioria? Por conta dessa interferência na comunicação. O que que eu falo disso? Televisão demais, entende? Mídias sociais demais. Então as pessoas, elas até veem, elas acompanham, elas escutam alguma coisa, às vezes acham mais interessante, mas acaba sendo mais interessante, mais gostoso assistir uma novela, maratonar uma série Netflix, ficar horas ali puxando para cima, né, os reels do Instagram, porque foi feito exatamente para isso, com o único objetivo de entreter, né, para aumentar ali a dopamina e fazer com que a pessoa fique ali o máximo de tempo possível. Na minha concepção, eu enxergo isso, assim, as pessoas elas não se aprofundam e às vezes acabam tendo uma preocupação menor, né, em entender realmente o que está acontecendo, porque por conta desses pequenos prazeres da vida, que foi feito especificamente para entrar como prazer mesmo. E aí vem a questão do tempo, as pessoas acreditam muito nesses meios de comunicação que falam muitas vezes o oposto do que a gente fala. Essa é a questão. Então, Darlene, essa é toda a dificuldade, tudo isso que você falou, da comunicação, da interferência da comunicação na população em geral. Isso é que faz com que a população esteja cada vez mais chafurdada, cada vez mais mergulhadas na zona de conforto, onde está achando que tudo aquilo é ouro. Mas agora, com a nova onda de informação da mecânica quântica, a gente já percebe que tudo isso é sujeira, tudo isso é lama, tudo isso está é, na satisfação do ego. O ego é que se deleita com tudo isso, né? Então, as pessoas em geral estão chafurdadas na lama, na sujeira, naquilo que antes era tido como umbral do ponto de vista espiritual, mas agora, com a mecânica quântica, com a nova onda de informação, com a expansão de consciência um pouquinho expandida, você já percebe que tudo isso é a sujeira, é o umbral, é a lama. Mas para sair de lá, para você ajudar as pessoas, é preciso também que haja o entendimento. Você que já está do outro lado, você que já está com a nova onda de informação da mecânica quântica, é preciso que a gente reconheça isso, reconheça que precisa, para ajudar alguém, esse alguém tem que ser estimulado, tem que haver estímulo e resposta no sentido de que haja a expansão da consciência, né? E isso realmente é muito difícil. Nós estamos falando desse estímulo, de buscar o estímulo, fazer o estímulo para que haja uma resposta. Mas então é isso que acontece, as pessoas estão mergulhadas, estão atoladas na sujeira, na lama. Quando você vai para a mecânica quântica, quando você vai para a ressonância harmônica, quando você vai dizer da desta nova onda de informação, quando você vai dizer que é preciso acessar e que você já começa a acessar e que as pessoas precisam acessar e para que haja expansão da consciência, para que a nova onda de informação possa entrar não só pelos sentidos normais é, de, de ouvir, né, de audição, tato, paladar e, enfim, não só com os sentidos normais, vai absorver também, principalmente, pela sinapse, né, pelo alto da cabeça, das sinapses,
e microtúbulos neuronais. E isso, quando acontece isso, é um sinal de que a consciência começa a se expandir, começa a haver um sinal de consciência, porque é só com a expansão da consciência é que você vai poder ajudar. Aí sim, você pega pelo braço, vai lá atrás para cá, ajuda e a pessoa não volta para lá. Mas fora disso, fora da expansão da consciência, ela volta de onde saiu e agarra-se com a sujeira, com a lama, achando que aquele montão de sujeira é ouro. Então, é uma questão de consciência. Não significa que você vai ser radical ao ponto de eliminar todo esse processo de comunicação, toda essa mídia que nos envolve o tempo todo. Não significa que você vai ser tão radical a ponto de dizer que isso só faz mal. Não, de forma alguma. Você está apenas é, levantando a questão da consciência para poder se libertar dos malefícios de tudo isso. Porque tudo isso é feito com equilíbrio, não tem problema algum, né? Então, o problema é que as pessoas estão chafurdadas, elas não enxergam outra coisa senão este sistema de comunicação da mídia em geral e que domina as pessoas em geral. E isso é alguma coisa proveniente do antigo sistema de crenças. E esse antigo sistema de crenças é que domina toda este umbral, toda essa sujeira, todo esse montão de lama, e as pessoas estão agarradas com isso, achando que tudo isso é ouro. É por isso que eu gosto da técnica da Elaine Urives, que eu já comentei aqui com vocês que eu já fiz, até que estou recomeçando, Boa Lococriação, que ela trabalha primeiro a desprogramação de sentimentos, pensamentos, hábitos, através de técnicas, né? Ela tem uma série de técnicas, especialmente o Hertz, né? Que vocês devem conhecer. E ela colocou que são 21 dias. Isso não é científico, apesar que ela bate na tecla que é científico, mas não é. Não existe nada que comprove isso, mas de qualquer forma é interessante ter um mapa, né? Ter um começo aí. Mas essa questão dela primeiro reprogramar, ela desprogramar, eu acho que isso faz diferença. Então, acho que a gente consegue jogar isso também para isso que está acontecendo hoje no planeta. Então, primeiro, a pessoa precisa se desvencilhar, talvez, um pouco de todas essas amarras, né? Amarras ideológicas, especialmente, né? A pessoa tem que se centrar, né? Para começar a não ir com a boiada, isso é muito sério. Então, primeiro entender o que está prendendo essa pessoa. Então, a desprogramação de determinados hábitos talvez passe por aí. A pessoa entender, então, não está legal. Então, o que eu preciso fazer? E isso cabe a nós, sim, né? A gente está estudando, estamos buscando, né? Somos buscadores, eternos buscadores, sem sombra de dúvida. E buscando, aí a gente consegue, através de aquela história das doses homeopáticas, é assim que eu faço, doses homeopáticas. Eu empresto um livro aqui, eu mando um vídeo lá, né? Entro com um determinado assunto, se estiver numa roda. Então, tudo muito sutil, porque as pessoas pensam assim, isso não existe. Não adianta a gente ficar falando, ficar batendo, né, de frente. A questão toda é dar essas pequenas, essas doses homeopáticas, como eu falei, né? Que aí vai, lentamente, a pessoa vai introjetando melhor. Eu acho que tudo bem, Dalice. Quando você está em fluxo com o universo, tudo flui. Eu percebo muito nitidamente isso, sabe? Sim, quando a gente está mais equilibrado, tudo vem fácil, tudo fica mais equilibrado. E o oposto, por isso que o sintoma, então quando acontece coisas não tão agradáveis, às vezes quando você não está se sentindo bem emocionalmente, ou quando acontece situações realmente, né, que te às vezes atravancam a vida,
É porque de alguma forma você atraiu aquilo e aquilo mostra claramente que você não está em fluxo com o universo. Eu acho que a questão mais é ficar de olho mais nesses sintomas, vamos dizer assim. E não é fácil. Nesse planeta de terceira dimensão, a gente busca com muita dedicação, mas é longe, num primeiro momento, assim, de ser simples, né? Porque são tantos, como eu falei no áudio anterior, são tantas interferências, né? É tanto chiado na comunicação. Realmente fácil, não é? Porque depende, a gente tem que fazer o oposto do que o fluxo está mandando agora. O que é o fluxo hoje? Todo mundo indo. A sensação que eu tenho é igual aquele filme The Wall, sabe? Todo mundo indo pro abate, juntinho, caladinho e respeitando as ordens, sei lá de quem. E todo mundo acha normal. Então, quando você vai no contrafluxo, você é estranho. Não que isso faça diferença na minha vida, assim, de que o outro pensa, o que o outro fala, não, de forma alguma. Mas isso é um agravante, sem sombra de dúvida, quando a pessoa está buscando essa abertura, né, de consciência. Ô Darlene, obrigada, boa noite. Bom estarmos juntos de novo, né? Obrigada pelo seu ponto de vista, pela sua forma de expressar. É altamente interessante. O que eu procuro vivenciar e o que eu sinto depois que eu estou estudando mecânica quântica é focar realmente no lado bom. Eu trabalho ouvindo música, na hora que eu vejo eu estou cantando, eu estou dançando, estou dançando com a vassoura, porque nós temos que alimentar apenas o amor em nossos corações. Isso eu sinto na mecânica quântica. Que eu não devo reclamar o tempo todo, eu fico agradecendo pelo serviço, pelos clientes, pelas oportunidades, pelas fontes de renda, pela minha saúde física, moral e financeira, pelo meu bem-estar. Eu não tinha este sentimento, né? Se a casa está suja, eu limpo a casa alegre, eu barro o quintal alegre, porque está mais leve. Fica, você nem vê que é serviço. Aí eu não sei se eu estou fazendo certo e já está no meu natural. Bom, Idalice, até onde eu posso entender, é tudo isso que você fala nessa sua mensagem aqui, é tudo isso que a Darlene falou, mas é, sobretudo, sobre como funciona o universo, porque não pode haver expansão de consciência se você não entende é, sobre como funciona o universo, se você não tem uma noção segura da realidade na qual você está, de onde você está convivendo, se você não tem noção segura do que está fazendo aqui, para onde vai e como vai. Então, essas são as questões fundamentais nessa coisa da expansão da consciência, e isso implica em saber tudo isso, em saber como que funciona tudo isso e por que que tudo isso tem uma terminologia tão variada, porque quando eu falo da consciência, eu estou falando das possibilidades. Quando eu falo das possibilidades, eu estou falando do átomo. Quando eu falo do átomo, eu estou falando da energia eletromagnética. Eu estou falando daquela onda primordial de energia que representa as transformações. É a partir desta onda primordial de energia que a gente tem as transformações, é que a gente tem as possibilidades todas cobertas pelo ego, né? Então tem cobertura egóica. E
quando acontece a escolha, imagina entender isso, imagina, porque aí você fala assim, é, mas eu tenho que fazer escolha, mas sou eu mesmo que estou fazendo, ou é a consciência que está fazendo a escolha? Porque, na verdade, quem faz a escolha é a consciência. Imagina você reconhecer, entender e argumentar que uma criança, por exemplo, de 2 meses de idade, imagina você entender, reconhecer e argumentar que ela é que está criando a sua própria realidade. Mas como é que é isso? Como é que um neném de 2 meses que não tem noção de nada ainda, como que ele foi, como foi que ele criou para si esta realidade de estar vivendo aqui nesta terceira dimensão? Como foi isso, né? Que consciência é essa que cria a realidade? Então, a gente precisa, para expansão de consciência, precisa dominar melhor isso, para entender, para reconhecer que é uma consciência que está ali, naquela criança, naquele neném de 2 meses. Mas essa consciência ainda não faz nada de propósito, de caso pensado. Então, é uma consciência sélfica, é uma consciência lá do princípio. Então, é consciência. A consciência cria a realidade. Mas é bom entender que a consciência cria de maneira natural. A consciência cria não de propósito, não de caso pensado. Só mais tarde é que vem a consciência de propósito, de caso pensado. Essa vem com o ego, né? Com a consciência egóica. Né? E aí vai seguindo e vai cuidando e administrando tudo, porque é a consciência que administra. Ela administra as possibilidades. São infinitas possibilidades que vão seguindo e vão se transformando. Mas aquele neném, aquela consciênciazinha de 2 meses, ela agiu, ela entrou em ação, ela criou a realidade. No momento em que aconteceu a escolha, foi a escolha que se deu naturalmente, nada de propósito, nada de caso pensado, e foi se transformando, foi virando outras coisas, como a gente conversa aqui, foi virando elétrons, nêutrons, prótons, quarks, até chegar na realidade física da célula. E assim seguiram as transformações e até que esta célula se alojou lá no útero. E daí para frente, você já sabe, a gente já sabe, as pessoas já sabem como que prossegue até chegar no feto, até chegar no nascimento, né? Nasceu e daí a poucos dias, 60 dias, já está com 2 meses e assim vai. Então, a expansão da consciência implica nessas coisas todas para entender como que funciona não só o universo como um todo, mas também o universo das coisas em geral.